Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a produção de ácido lático pela pele. Isso é extremamente normal, é fisiológico, é da natureza da nossa pele e é muito útil também. Então, sem polêmicas, vamos ao assunto, começando pela análise da estrutura da pele. A pele é formada basicamente por dois tecidos, a epiderme e a derme. E essa epiderme, ela é a camada mais superficial da pele. Então a gente literalmente enxerga a nossa epiderme. Essa epiderme tem uma característica histológica de não apresentar vasos sanguíneos. E isso vai ter uma consequência, e por isso que a produção de ácido lático pela pele é normal, pela ausência de vasos sanguíneos, mas eu vou explicar por quê. A derme, por outro lado, é a camada profunda, fica de maneira mais simples, né, mais abaixo da epiderme, então a gente não enxerga a nossa derme. É essa derme que tem vasos sanguíneos, então nela tem alguma circulação em capilares, vênulas e etc. E essa derme é responsável pelo suporte trófico à epiderme. Suporte trófico é literalmente oferecer nutrientes, né? Oferecer aquilo que mantém a derme viva e funcional. E dentre esses nutrientes, a glicose vai se destacar, a gente já analisa por quê. Então, a pele, que tem uma epiderme, que se nutre, portanto, por difusão a partir da derme, porque a epiderme não tem vasos sanguíneos, então nela não tem uma circulação local de nutrientes como na derme. A derme recolhe nutrientes para si a partir dos vasos sanguíneos presentes e distribui alguns outros para a epiderme. No entanto, a difusão é um processo lento e vai oferecer lentamente, portanto, nutrientes e gás oxigênio para a epiderme. Então, a oxigenação da epiderme é baixa, não como aquela da derme. Isso leva a uma queda na atividade mitocondrial das células localizadas na epiderme. E essa organela mitocôndria é a que oxida combustíveis gerando ATP para a célula. É a maior fonte de ATP em células que contêm mitocôndrias. E lá na epiderme, aquelas células apresentarão mitocôndria, mas esta mitocôndria terá uma atividade baixa por ter menos oxigênio disponível para oxidar combustíveis. Então, a produção de ATP nas células da epiderme é derivada principalmente da glicose e não de moléculas oxidadas dentro da mitocôndria. E nessa glicólise eu tenho aí uma molécula de glicose sendo oxidada. Aqui eu coloquei a produção do NADH e do próton apenas para indicar que a glicose é oxidada, então produzindo ATP no citoplasma daquela célula da epiderme, e se forma nesse processo ácido pirúvico. A partir do ácido pirúvico, na ausência de um nível ótimo de oxigênio, a célula precisa gerar o ácido lático para regenerar uma moléculazinha chamada NAD, NAD, com um sinalzinho de mais. Esse NAD deve ser regenerado para ser usado de novo na glicólise. Então, é um recicle de NAD para que a glicose prossiga sua oxidação, para que a glicólise consiga oxidar mais moléculas de glicose. Então é praticamente obrigatória a formação de ácido lático em ambientes de pouca oxigenação ou que não tenham mitocôndria, conforme já comentado em um vídeo anterior. Então a produção de ácido lático pela pele a partir do ácido pirúvico derivado da glicose é constante, é o tempo todo, não interessa em que estado metabólico esteja a pessoa. Quando eu formo ácidos, eles prontamente dissociam, esses ácidos, pelo menos, orgânicos formados aí pelo organismo, o tempo todo, repetindo, eles rapidamente dissociam. Isso quer dizer que eles liberam essa coisa chamada H+, que é o próton. Esse próton aqui, ele não aparece livre no meio, mas conforme aumenta a sua concentração num dado ambiente, o pH tende a diminuir. Então, a formação de ácidos faz com que o pH caia devido à dissociação de prótons.
E essa queda no pH, devido ao aumento da formação dos prótons originados aí dos ácidos, causa proteção na pele. A queda no pH local da pele diminui o crescimento de agentes patogênicos. Então é aqui que eu digo, não tem polemizar em cima do assunto, é da natureza da pele formar ácido lático constantemente, e esse ácido lático, quando dissocia, baixa o pH local, então o pH da pele é um pouco mais baixo que o pH do sangue, por exemplo, e esse pH mais baixo inibe o crescimento de agentes patogênicos, bactérias, fungos. Então a gente tem uma microbiota, ou seja, um conjunto de seres vivos na nossa pele, bactérias principalmente, e essas bactérias são normais, são benéficas até para manter essa inibição do crescimento de outras bactérias, né? Mesmo assim, é óbvio que um corte é perigoso quanto a risco de infecção e tal, porque eu tenho uma abertura desse sistema e já não tem mais aquela eficiência da pele como barreira, né? Foi rompida a barreira. Mas isso é um outro assunto. Então, a acidificação local é útil à nossa natureza, à nossa proteção. Além disso, a pele, por ser uma fonte constante de lactato, né, para relembrar, o lactato é derivado do ácido lático que dissociou. Então, o próton cumpre seu papel baixando o pH da pele e o lactato sobra. O lactato é uma base conjugada, dá para se chamar assim, do ácido lático. Então, aquela base conjugada que sobra depois da dissociação. E o lactato é extremamente útil. Também geralmente é difamado aí, né, o ácido lático, também tem um vídeo especial para isso, porque é ácido e pode fazer mal e tal, só que é extremamente útil, como dá para ver brevemente aqui, lá nesse outro vídeo eu falo em mais detalhes. O lactato produzido na pele é usado por fígado e rins na produção de glicose, que ajuda na manutenção da glicemia, crucial para a gente se manter vivo, né? É manter o nível de glicose na circulação, oferecendo isso para tantas células que são dependentes, são consumidores obrigatórios dessa glicose, senão essas células morrem e logo a gente morre também. Então, o lactato ainda é combustível, né? Uma coisa é substrato gliconeogênico para formar a glicose e outra é ser um combustível. Então, neurônios, fibras musculares e fibras cardíacas conseguem usar o lactato. O acesso para neurônio é mais limitado por causa da barreira hematoencefálica entre o sangue periférico, né, e aquele sangue que vai banhar neurônios, mas para lembrar que neurônio também pode usar lactato como substrato energético. Fibras musculares e cardíacas conseguem usar lactato como substrato energético, como combustível, quando elas estão em estado de repouso ou baixa atividade, né? O coração obviamente não para, né? Não repousa, mas ele tem uma atividade basal, né? Que não é uma taquicardia, é um batimento cardíaco normal para manter o sangue circulando. Então, nesse momento, o lactato pode ser consumido por coração e por outras fibras musculares, desses músculos que dão forma para o corpo, né? Como combustível. Então, lactato é combustível. Ele também é um substrato gliceroneogênico usado pelo tecido adiposo e pelo fígado na ressíntese de triglicerídeos. Isso eu já prometi em outro momento que eu quero falar sobre essa gliceroneogênese, especialmente em um vídeo então, dedicado a ela e ao tecido adiposo. Tá? Mas é mais um uso do lactato no nosso organismo. Também, em alguns casos, transformando o lactato em piruvato, eu posso gerar alanina. Então, naquela reação onde ácido pirúvico é transformado em ácido lático, é uma reação reversível, até deixa eu voltar aqui, mediada pela lactato desidrogenase. Então, fazendo correção aqui, só tinha esquecido disso, essa reação é reversível, quer dizer que ela vai e volta. Quando eu tiver a formação de ácido lático, ele dissocia e o lactato pode ser transformado de novo em piruvato. E esse piruvato pode ser usado na síntese desse aminoácido que consta aqui, a alanina. Então, a reação da lactato desidrogenase é reversível e torna isso tudo mais fácil. Se eu precisar de alanina numa célula, por exemplo, uma fibra muscular, talvez eu use carbonos originados
a partir do lactato para essa síntese. Então, a pele apresenta uma formação constante de ácidos que dissociam, liberando seu próton, contribui para a queda no pH local. Isso é parte da proteção da pele, e o lactato gerado é extremamente útil. É uma molécula que não tem nada aí de ruim quando é formada de maneira fisiológica. Então, de maneira mais abreviada, mostrando aí que a pele forma ácido lático, isso é extremamente útil, não tem problema nenhum. Obrigado e espero ter ajudado a esclarecer alguma questão.